Olá, meu nome é Arthur Lisboa Corgozinho e este é o trabalho Understanding Property Based Testing Preliminary Results. Este trabalho faz parte da minha apresentação final da monografia em Sistema de Informação 1 com os professores orientadores Marco Túlio Valente e Henrique Rocha. O teste de propriedade ele é uma alternativa de teste automatizado muito promissora. Isso se dá porque ele combina features de diferentes categorias de testes. Mesmo sendo promissor, ele teve pouca adoção ao longo dos anos, considerando que ela foi introduzida 24 anos atrás pela ferramenta QuickCheck. Os objetivos do estudo eles estão em torno de analisar programas em Python que utilizam a ferramenta Hypothesis para descobrir os casos mais frequentes de uso do PBT. Assim, a gente também tem como objetivo identificar os recursos da biblioteca Hypothesis mais utilizados nesse contexto, e o nosso objetivo último é o de contribuir com a popularização dessa forma de teste. Em termos de definição, o PBT é um teste automatizado que tem o propósito de evidenciar uma propriedade de um programa. Dito isso, para um determinado domínio de entradas, um teste dessa categoria garante que uma propriedade é sempre válida. Aqui a gente tem a estrutura de um teste PBT, que basicamente fala que para um conjunto de entradas com determinadas pré-condições, uma propriedade definida é sempre verdadeira. O Hypothesis ele é uma ferramenta muito poderosa para essa forma de teste, porque ele oferece todas as funcionalidades essenciais e ainda oferece algumas adicionais. Ele gera testes automáticos, configuráveis e metódicos. A geração de dados é a principal funcionalidade para o PBT e ela é implementada pelo decorator given, que sempre vai receber uma estratégia como parâmetro, seja as disponibilizadas pelo Hypothesis ou as criadas pelos próprios usuários. Aqui a gente tem um exemplo do teste da propriedade associativa da soma, em que são usados o decorator given e as estratégias de geração de inteiros do módulo do Hypothesis. Outras funcionalidades que o Hypothesis disponibiliza é o decorator example, que permite setar um caso de teste específico para cada execução, o decorator settings, que é responsável pela configuração dos testes, geralmente de deadlines ou de limite de geração de dados. O método assume ele é a funcionalidade de pré-condição e o Hypothesis ele oferta uma resposta de falha bem detalhada para identificar quais são os inputs que falsificam uma determinada propriedade. Bom, o estudo ele foi conduzido em 3 etapas. A primeira foi considerada a mais importante, que é a criação de um dataset de repositórios populares em Python. A segunda etapa foi a de seleção de amostras de teste dentro desse dataset. E a terceira é a categorização das propriedades testadas, em que a gente também fez uma análise do que estava sendo usado do Hypothesis. O dataset ele é composto por 30 repositórios populares em Python, que são dependentes do Hypothesis no GitHub, e apenas os repositórios que usam Hypothesis para o PBT que foram selecionados. A construção do dataset ela foi feita a partir da lista de dependentes que a gente obteve com uma ferramenta GitHub Dependents Info. Ela gera uma lista em JSON e essa lista a gente alimentou um script em Python que baixou o código de cada um desses repositórios e verificou se tinha algum trecho que era indicativo do uso do PBT. A gente ainda teve uma etapa de validação manual de cada um dos pré-selecionados pelo script, para verificar que eles realmente estavam usando para implementação de um teste PBT, usando a ferramenta de busca de código do GitHub, a GitHub Code Search. A amostra de teste, a gente selecionou 86 casos de teste, dentro os 763 casos possíveis que o dataset disponibiliza, e esse tamanho gerou um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 10%. Bom, para categorizar os testes, a gente selecionou 10 categorias de propriedades. As 8 primeiras elas foram sugeridas na própria documentação do Hypothesis, e as 2 últimas a gente buscou de um estudo que faz uma categorização de propriedades parecida. Então, as propriedades são as seguintes: a Different Paths, Same Destination. A segunda é a There and Back Again. A terceira é a Some Things Never Change. A quarta é a The More Things Change, The More They Stay the Same. A quinta é a Solve a Smaller Problem First. A sexta é a Hard to Prove Easy to Verify. A sétima é a The Test Oracle. A 8 é uma variação da 7, que é chamada de Model Based Testing. A nona é um Outputs Within Expected Bounds. E a 10ª é a Metamorphic Properties.
Bom, aqui a gente vai apresentar os resultados. Essa aqui foi a tabela de ocorrências de cada categoria de propriedade sobre os testes. A gente viu que as propriedades de Round Trip e Teste Oracle, elas foram de longe as mais utilizadas, somando 63 casos no total, que é uma parcela grande da nossa amostra. Quatro categorias selecionadas não tiveram nenhum caso de teste de representante, e a gente teve um número considerável de propriedades que não se encaixaram em nenhuma das categorias, que foi 8 dentre as 86 amostras. Sobre a utilização da hipótese, o uso do decorator given de geração de dados ele foi mais comum com estratégias oferecidas pelo próprio hipótese. O decorator alternativo mais utilizado foi o de configuração, settings, com 22 casos registrados, e a gente também teve 12 ocorrências do método assume, que é o que proporciona a funcionalidade de pré-condição sobre os dados de teste. As estratégias mais populares foram a integers, floats e sampled from, que são de geração de números, e a última é de seleção de itens em uma determinada lista. E outras identificadas foi a de geração de texto, de listas, de booleanos, de binários, de dados, de números decimais, de tuplas, de unidades de tempo e de unidade de variação de tempo. Como consideração final, a gente percebeu que outras categorias de propriedades podem ser formuladas e podem ser melhor caracterizadas, já que a gente encontrou um número expressivo de testes que não se encaixaram em nenhuma das categorias selecionadas, e ainda considerando que 4 das categorias conhecidas não tiveram nenhum teste de representante. Nesse sentido, a gente ainda pode realizar um estudo com uma amostra de teste maior e podendo encontrar ocorrências dessas categorias que não tiveram nenhum desses representantes. Sobre o uso da hipótese, a gente percebeu que a maioria dos testes usam recursos adicionais da hipótese, principalmente no uso de estratégias do hipótese, mas a gente ainda viu que algumas funcionalidades interessantes ainda são pouco exploradas, como é o caso do decorator de configuração dos settings, do próprio assume, que foi usado poucas vezes, do decorator de example, que geralmente define um caso que antes era problemático, que não é mais quando acontece uma correção. Então ainda tem bastante trabalho para definir, para explorar essas funcionalidades. Bom, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado.